Conferência internacional realizada na Estância Árvore da Vida, no período de 14 a 22 de fevereiro de 2015. Tema geral: Gálatas, a filiação. Mensagem 6. O café, a visão e encargo. Leitura bíblica: Apocalipse capítulo 11, versículos de 1 a 2, ministrada pelo irmão Dong Yulan, na noite de 16 de fevereiro de 2015. Há ditado chinês que diz que as ondas, né, vão e voltam, mas vai sempre avançando. 是的，感谢主。我现在我已经95岁了。 Louvado seja o Senhor, eu tenho agora 95 anos de idade. 那么93岁的时候，我已经预备退休了。 E quando eu estava com 93 anos, eu estava me preparando para me aposentar. 当我有这个意识的时候，想退休、想转告的时候， Quando eu tive esse sentimento, nesse desejo de me aposentar, 那米格尔跟Pedro 两个人到我这里来了。 o Miguel e o Pedro, né, estavam lá comigo. 我想告诉他，我现在退休的时候到了，你们可以接下来了。 Daí falei para eles, ó, agora meu momento de aposentadoria chegou e vocês devem agora receber e continuar o trabalho. 那到我话没出口，他们就告诉我了。 Eu queria falar isso aí, mas antes de eu falar, eles falaram primeiro comigo. 他说大悲剧我已经定规了。 Ele disse, a conferência já está toda preparada. 一方面我实在吃得紧，一方面我想这是圣灵的工作，我只能顺服。 E aí eu vi que essa era a direção do Espírito, então eu me submeti à direção do Espírito. 我告诉一个比方，就我们中国人在中国最大一个就长江，它浪一个浪一个浪起，前面的浪后面的浪一个起来把前面的浪绑上了。 Então, sabe, então o que acontece? Tem um rio e vem as ondas. Então a onda vai e vem as novas ondas atrás. 感谢主。 Louvado seja o 现在我觉 Senhor. 得，不敢说主怜悯啊，的确我的第二代那个侍奉主。 E realmente, o que eu estou vendo agora, né? A segunda geração servindo o Senhor, 也能够为主说话， falando pelo Senhor. 也能够计划许多的教会的工作。 E projetar muitas coisas sobre planejamento da igreja. 那么今天我看见第三代起来了， Hoje eu vi a minha terceira geração levantada. 那是不是我应该到退休的年龄了？ Isso quer dizer que eu devo me aposentar? No， Não? 已经有第二代、第三代都起来，都能够为主说话。 Olha, a segunda geração levantou, fala por Deus. Terceira geração levantou e pode falar por Deus. 感谢主，至少我得了非常的安慰。 Mas o que eu posso dizer a vocês é o que eu fiquei muito consolado. 因为继续下来有人来继续来为主说话。 Porque tem gente que pode dar continuidade ao falar do Senhor. 感谢主。 Louvado seja o Senhor. 所以我也是的，我刚刚说的不过是里面的想法，不是我真的说的意思。 O que eu estou falando para vocês é o que eu estava pensando. Não quer dizer que isso seja exatamente quando aquele falei do meu desejo, né, de
de parar. Isso, mas não necessariamente isso é vontade do Senhor. 我想到现在为止，主还要使我的口。 Até agora, Deus ainda quer usar a minha boca. 刚刚贝德勒也说到关于不咖啡的过程、不咖啡的地方发展。 E o Pedro compartilhou conosco sobre Bucafé, todo o processo e o contínuo desenvolvimento, o avanço do Bucafé. 那本来开始，我们看见我们所说的教会，我们只看见教会是个控制人的地方。 E o que nós vimos daí no passado sobre a igreja é que muitas vezes o homem usa a igreja para controlar outros. 教会有它的权柄，可以叫姊妹们必须戴了蒙头帽子，也可以禁止姊妹们他们说话。 E também muitos usam dessa autoridade na igreja para, por exemplo, forçar as irmãs a usarem véu, impedir que as irmãs falem. 这前面的同工们来带领我们，但是到我的时候，我不觉得应该这样，不应该 No passado nós recebemos influência disso, mas eu não creio que isso seja adequado. 我们神的儿女都一样，我们都有神圣的生命。 Todos nós somos filhos de Deus, temos a vida divina. 我记得好像是前我跟这东西也是的，我两个人第一次到非洲去的。南非去。 Eu me lembro, acho que talvez mais de 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, eu e o Esdras, nós fomos para a África do Sul. 那么我们到南非一地不认识，一地不知道干什么，那么所以我们在跑到说葡萄牙话的一个几个地方，我们曾经进去了。 Então, ali naquele lugar, nós penetramos em alguns lugares de língua portuguesa. 要他们接受福音非常的难。 Mas não foi fácil, não era fácil eles receberem o evangelho. 后来我们到某一个省里面，一个某个城市的时候， Depois nós fomos para uma outra cidade. 那么我听说有几个妇女，就太太们，他们在祷告。 Ali, depois nessa outra cidade, então contactamos algumas irmãs que estavam sempre orando. 那么他们祷告的时候，那么我想我们觉得我们也应该参加他们祷告。 Então sentimos que devíamos participar desse grupo de oração. 那么这边的姊妹们，她祷告的，她的丈夫都在公会里面在任职的，有责任的。 Essas irmãs estavam orando tudo, mas os maridos delas eram pessoas que serviam em grupos cristãos. 他们觉得我们不能像这样子的公会里面，因为神的他已经有的影像了，看见。 E essas irmãs tinham visão da igreja. 所以他们妇女们下午的时候没有时间，他们就一起在祷告。 Então essas irmãs à tarde se reuniam para orar porque elas sentiam, né? Porque tinham visão da igreja que não deviam. 那么听见我跟儿子的是从中国来的，所以他请我们一起去。 Daí essas irmãs ouviram que eu e o Esdras estávamos lá e nós éramos da China e nos convidaram. 他给我一个问题。 E aí fizeram uma pergunta para nós. 我们的丈夫都在公会的里面。 Nossos maridos estão nos grupos cristãos. 我们看见一个地方，一个城市，一个地方， Nós tivemos a visão da igreja, a visão da unidade, uma igreja em cada cidade. 所以我们下午一段时间，我们6、7个姊妹在这里祷告。 Por isso, à tarde, nós, 6, 7 irmãs, estamos sempre orando. 我们现在享受这个教会的道路。 E queremos andar no caminho da igreja. 那么他们几位姊妹，这个说教会那很好吗？ Tá tudo bem aí, né? 那么他就问我了。 Mas fizeram uma pergunta. 他说是不是
姊妹几个姊妹是没有弟兄的地方就不能成为教会。 Daí falaram assim, se só tem irmãs, não tem irmãos, nós podemos ser considerados a igreja? 那么他们就回答说，他说我们曾经觉得问过李长洲弟兄，叫他问他没有姊妹，没有弟兄这姊妹是不是能算一个地方的教会？ Daí elas falaram, no ano passado havíamos perguntado ao irmão Li essa mesma pergunta, se só tem irmãs, não tem irmãos, podemos ser considerados igreja? 李弟兄回信给他们，是你们这姊妹没弟兄，当然一般来说呢，不能成为这个教会，但你们可以等嘛，等一个产生弟兄产生了，那么你教会产生。 Aí o irmão Li respondeu, bom, vocês são só irmãs, não tem irmãos, em princípio, né? Não pode ser considerado, mas vocês podem esperar até que o Senhor acrescente irmãos. Em outras palavras, assim, elas consideravam, bom, ainda não podemos ser considerados igreja, tem que esperar a vinda de irmãos. Daí elas me fizeram essa pergunta. 感谢主，这个Esdras替我翻译的。Daí o Esdras, né, que estava traduzindo para mim. 那么我就告诉他， eu falei para elas. 圣经里面说到，这个生命记里面的，有希拉提摩啊，什么的。Zelofeade. 啊。 Daí falando sobre as filhas de Zelofeade. 他有父儿女，但他因为没儿子，所以他在神的产业里面，他们没份了。E porque esse Zelofeade tinha só filhas e não tinham filhos. Então, diz assim, será que então, porque só tinha filhos, a herança da família iria terminar? Porque as filhas não podiam receber essa herança. Está no final de Números 36. E naquela época, né, havia distribuição de heranças. E como não tinha, o Zelofeade não tinha filhos, então não podia, não tinha filhos para receber a herança. Também está em Números 27, tá? São as duas porções. Então não podia dar continuidade à herança dentro da família. Daí foram diante de Moisés apresentar o fato. Diz assim, nosso pai morreu no deserto, não estava entre os que se juntaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua família? Porque não teve filhos? Por quê? Porque ali a lei dizia que a herança, a porção da terra tinha sido dada aos filhos. Daí Moisés achou, tá certo. Ele não morreu no pecado. E aí não iria mais ter o nome dessa pessoa na família? Daí Moisés levou isso ao Senhor. Daí o Senhor falou, eles têm razão. Zelofeade não morreu no pecado. Então não seria justo que esse nome dele desaparecesse no meio da família.
他们神的启示啊，耶和华神的启示，那么就说把他们名字有4个妇女，他们的女儿5个女儿可以承继下来。 Então o Senhor falou: falarás aos filhos de Israel dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. 所以我也没有办法好说。你弟兄说你们等嘛，等个来弟兄们产生起来。 Então, você vê, elas tinham perguntado ao irmão Lee, o irmão Lee tinha dado uma resposta pedindo para elas esperarem. O que eu podia fazer? Eu só apresentei essa porção da palavra. Mostrei esses versículos a elas. Aí essas irmãs ficaram muito alegres. Louvado seja o Senhor. Ah, nós também podemos ser a igreja. Apesar de não ter irmãos, podemos ser. Louvado seja o Senhor. Ficamos lá, só alguns dias depois fomos embora. E essas irmãs no passado também vieram nos visitar. Aí, quando a gente conta esse fato, né, é algo realmente que nos dá alegria e consolo. Não é isso, Esdras? Por isso, amados irmãos, 是的，我们神的儿女能够得到什么的产业？ sim, nós somos filhos de Deus, podemos receber a herança. 那么，在加拉太书第4章里头， Em Gálatas, 第4章说到我们做孩子的时候，虽然将来是产业的主人，但现在呢，还做孩童。 Gálatas 4 fala que enquanto o herdeiro é menor, ele nada difere do escravo. Significa ainda é uma criança. 是因为是孩童，那没办法承受这个给他的产业。 E não pode receber a herança. 也是等他们长大了，时间满足了，照着挺规的。 O que eles precisam é crescer, atingir a maioridade para receberem então a herança. Por isso, amados irmãos, a questão da herança é uma questão muito importante. Eu tenho 3 filhos e 3 filhas. Eu tenho bens, mas a maior parte dos meus bens eu vendi e apliquei na vida da igreja. Então, de acordo com a lei do Antigo Testamento, eu devia somente dar para os filhos, mas eu também reparti para as filhas. De acordo com essa porção da palavra. Por que eu estou falando isso? Eu sou essa primeira geração, estou falando pelo Senhor. A segunda geração já foi levantada. Por isso, meu sentimento é 93 anos, devo me aposentar, deixar a segunda geração fazer. Miguel e Pedro falaram para mim, né? A conferência está tudo preparado, irmão Dong, para você falar. Eu antes falava, você não pode aposentar. Louvado seja o Senhor. Agora vejo a terceira geração se levantando. Eu devo me aposentar? Não, mas já estou qualificado para a aposentadoria. Se agora a terceira geração já pode ser usada por Deus, eu devo me aposentar. Irmãos, qual é o sentimento de vocês?
给在主。 Louvado seja o Senhor. 那我只能听你们的意见。 Então eu vou aceitar a sugestão de vocês. 我现在还是为还是继续为主说话。 Então eu vou continuar a falar pelo Senhor. 那么，别的人光说到关于那个我们关于这个不咖啡的事情。 Daí Pedro falou a respeito do Bucafé. 因为那时候我们觉得，我们开始看见教会，就直接说，就教会他们的所说的事情，不一定是真的所喜悦的。 Daí o que nós queremos dizer é o seguinte, né? Que muitas vezes aquele conceito de local e todas aquelas práticas ligadas só ao local de reunião, tem muitas coisas que Deus não se agrada. 那么他们虽然带头的人非常属灵，但是他们用了教会的名字以后，他就用权柄了。 Por quê? Porque muitas vezes as pessoas usam o nome da igreja, usam esse conselho local tudo, para então começar a exercer sua autoridade. 比方说，尼特生弟兄的时候，我们都非常尊敬他。 Por exemplo, na época do irmão Watchman, todos os irmãos respeitavam. 那么当然没有一般人跟随他了，那么他就成为教会了，地方教会。 E aí, nós sabemos, né? Com a visão, falamos da igreja na localidade. 但是有的地方教会，它就产生了权柄问题。 Mas em alguns lugares foi gerado esse problema de autoridade. 有的教会的组织的时候，那么就有一个什么一个规则了，有规定。 E aí começa a surgir controle, ordenanças. 所以尼特生弟兄是一般人我们所非常尊敬的一位弟兄。 Todos nós respeitamos muito o irmão Watchman. 因为特别是他说的写的一本书叫《属灵人》Ele escreveu um livro chamado Homem Espiritual. 那么他们把这个弟兄会里英国弟兄会里的东西，把它做成材料。 E muitas coisas, né, dos Irmãos Unidos da Inglaterra foi material de consulta usado por ele. 这本书现在能传来传去，传得非常有名了。 Se tornou um livro muito famoso. 我们所碰到的好多的牧师，他们都读了尼特生弟兄的书。 E muitos pastores que nós contatamos já leram livros do irmão Watchman. 那么像这样的属灵的人，当然呢，有人到他那边去了，到他身边去，大家能得到帮助。 E é claro que esse irmão, muitas pessoas se acercaram dele para receber ajuda. 但等人数一多，他就有个规条出来了。 Mas é muito fácil, sabe, irmãos, quando aumenta o número de pessoas, é muito fácil surgir ordenanças. 一方面他说的很好，因为限制人数一直在扩大。 Por um lado, isso é positivo, por quê? Porque restringe um pouco. 那么什么是规条呢？第一按手， Mas 这个按手的。 daí começou a haver certas ordenanças, por exemplo, questão de imposição de mãos, 手禁 a questão do batismo, 拍饼 questão do partir o pão. 所以有四个规条留起来了。那么这个四规条里面呢，最重要的说，女人一定要站在蒙头的地位上，不能来做的教会的侍奉的工作。 E um dos pontos fortes era que as irmãs tinham que obrigatoriamente usar o véu e não podiam falar. 那么你看，在我们看起来那么属灵单位，那么他也跟着有世界里面的东西一样的。 Então, mesmo vendo uma pessoa espiritual assim, vemos que certas coisas entram. 教会有许多条件出来了。 E aí muitas vezes começam a se impor certas ordenanças. 有人权柄学姊妹们一定要戴
蒙头有蒙头的模式。 autoridade, certas imposições. Por exemplo, as irmãs obrigatoriamente tinham que usar o véu. 那么你弟兄请受的，那么你托生弟兄的所行的规条。 Irmão Lee, então, quando depois continuou, recebeu isso. 他也说到，女人在教会里面不能出头的。 Falou também que as irmãs não devem encabeçar. 他们也从圣经里面找出的根据的， E, é claro, isso está fundamentado nos versículos. 就是哥林多前书12章的。 1 Coríntios 11 ali. 11章里面啊，说到神是主耶稣是男人的头啊， Que Cristo é a cabeça do homem, 那么男人呢是女人的头， homem é a cabeça da mulher. 那么神是主耶稣的头， E Deus é a cabeça de Cristo. 所以你看又分了等级了 Veja, aqui está a ordem. 啊。那么每一等级里面，当然了有他们的权柄了。 E é claro que se há uma ordem, há uma autoridade. 那么他们也当初那个时候，他们的聚会也挺贵的。女人一定要蒙头，不能说话，在蒙头的地位上来参加聚会。 E que, então, as irmãs obrigatoriamente tinham que usar o véu. E que as irmãs só poderiam falar na posição do véu. 为什么呢？ Por quê? 他给看多少天是看见。 É um testemunho para os anjos caídos, o exemplo de testemunho de submissão. 那我们也是这样的实行的。 E nós praticamos isso. 那么我在台湾得救的，所以我在教会里，台湾的教会里面，你弟兄也是这样带的。 E eu converti em Taiwan e ali se praticava, nas igrejas em Taiwan se praticava isso. 所以，亲爱的弟兄， Amados irmãos, 我看见到了教会很来很属灵的，已成为一个团体了。 a igreja é espiritual, mas sempre nós corremos o perigo de nos tornarmos um grupo. 就照他们的自己意思来实行了 E aí nós temos nossas próprias ordenanças. 啊，感谢主。所以我们在巴西，我到了巴西以后，啊，虽然我们接着李长瑞弟兄的带领，但是我在这里兴起了各地的教会，从富汉出名开始的。 Mas, então, claro, nós no passado tínhamos essa orientação, mas aqui na obra no Brasil, quando o Senhor começou, nós enfatizamos invocar o nome do Senhor. 那在里边人preto Ali em Ribeirão 有 Preto, 弟兄家里 na casa do irmão Ioannis. 啊，那么他们那个时候他们一般人就信了主了，他们听见哦，我是李德生弟兄的传下来的，所以请我去讲。 Então eles, né, esses jovens em Ribeirão, tinham ouvido falar que no nosso meio nós tínhamos os ensinamentos do irmão Watmani e por isso nos convidaram para irmos lá visitá-los. 那我一去的时候，他们把椅子都放在旁边， E quando eu fui lá, não tinha cadeiras, 那每一个人都坐在地上， todos sentados no chão. 那么每一个人穿的衣服都一样，差不多的， E a roupa que usavam eram muito parecidas. 而且每一个人头发都长长的， Todos o cabelo comprido. 所以我不认识是男的还是女的 Por trás eu não sabia se era homem ou mulher. 啊。所以那我怎么带领他们？他们好像是被带领的成好像内住的人灵，所以他们好像 E eu 在 vi a 灵里 maneira deles, ele estava ali naquela introspecção, parecia que estava na linha do espírito interior. 那么我这里面觉得，我应该呼喊主名，把这个里面的人成为我们呼喊出来。 Então eu estava pensando, como eu posso ajudá-los? Aí o Senhor me mostrou, eu tinha que fazê-los invocar o nome do Senhor para que eles, que esse espírito interior se manifestasse, fluísse. 当呼喊名的时候，哇，主啊，他们一个的头抬起来了。 E aí quando começaram a invocar o Senhor, eles começaram a levantar suas cabeças. 跟着我呼喊主名。 Daí começaram a invocar o Senhor comigo. 不是我刚说了，他们衣服都是迷你色，
A roupa era 一万的 unissex. 那个一样 Naquela 的， época tinha roupa unissex. 那个没有 Tudo 了， igual. 低着头，我也不认识他男人的女人。 Cabelo comprido, Yeah. cabeça baixa, eu não Tudo sabia se sabia. era homem ou mulher. Todos cabelo comprido. 但当他们当父爱出名的慢慢的， Daí quando 抬起头来的时候 invocando o Senhor começaram a levantar as cabeças, 哎，我就有办法认识这个 aí eu 男 sabia 的这个女 se 的， era homem ou mulher. 对不对？ Não é 为 isso? 什么呢？ Por quê? 如果没有武术的，一定女的， Sem barba é mulher. 对不对？啊，所以说他们长头发都一样的， Porque todos tinham cabelo comprido. 感谢主。 Louvado seja o 所以这 Senhor. 个父爱之名，他们在灵里面了，慢慢 Então, 的，慢慢的， invocando o nome do 哎 Senhor no Espírito, 慢慢的，那样子我把它带领去， E aí- 在父爱之名的里面。 né, começaram a entrar nessa prática. 所以亲爱的弟兄， Amados irmãos, 感谢主了。 louvado seja o 父爱 Senhor. 之名在灵里面， Invocar o Senhor nos faz-nos estar no Espírito. 哎，这个是别的，谁也是别的呢？是 Que 不是人的也是 Espírito? É 别的 Espírito do homem? 啊？ É o Espírito do homem? 哎，当然了，是神的也是别的 Claro, é Espírito de Deus. 啊。所以不是我的什么能够叫他们抬起头来。 Eu não tinha nada, nenhum poder de fazê-los levantar as cabeças. 记得父爱之名碰到一位神了， Mas, através de invocar o nome do Senhor, eles tocaram em Deus. 那么他们就坐下来。 E começaram então a levantar a 那昨天 cabeça. 我就看看，哎，现在男女分他起来了， E aí eu podia diferenciar quem era irmão e quem era irmã. 虽然头发一样的，衣服一样的， Apesar de cabelo Sábado. comprido e a roupa muito parecida, 但是如果没有武术的，一定有姊妹， sabendo, sem barba é mulher. 对不对啊？ Não é isso? 啊，给看一下书， Louvado 这 seja 父 o 爱之名， Senhor. 父爱之名，让他们慢慢的，他们水平就改进了。 E através de invocar o nome do Senhor, pouco a pouco eles foram sendo transformados. 女的就，男的就慢慢的武术， Começaram a tirar a barba. 短了，一点点短了，不是一下 A 子 barba 就给 foi encurtando, 到后头我就剃掉了。 depois tirado. 感谢主， Louvado Cristo. seja o Senhor. 巴西南美这工作开头是从这班人开始的， E a obra aqui no Brasil, na América do Sul, começou com esse grupo de jovens. 是的，就在呼喊主名， Através de invocar o nome do Senhor. 带他们的去。那么这班人呼喊主名啊，而且呼喊主名存在在灵里面了， E invocando o nome do Senhor, essas pessoas 哎， acabaram entrando no Espírito. 那么美国的就是挺多没说就什么不是摩迪斯的 Ah, e havia um grupo metodista, 梅多迪斯的有美国牧师， menonita, metodista, 那么就请我去了，那我去， menonita, menonita, 梅多迪斯的呢， menonita. é. 梅多迪斯的，他们一起带着我一起去了。 Daí eles me levaram a visitar esse grupo 一 menonita. 开头他们就呼喊主名， E aí começaram a invocar o nome do Senhor. 我心里很大的安慰， Fiquei muito consolado com isso, 他 confortado. 们就在呼喊主名。 Oh, estão invocando o nome do 呼 Senhor. 了3分钟还没停下来， Depois de 3 minutos não paravam. 呼了5分钟我心 5 急了 minutos，continuavam. Aí comecei a ficar preocupado. 那会不会有邪灵东西进到他们中去了？ Eu tinha medo que alguma coisa de espírito maligno 还要 entrasse. 再呼喊主名， Continuaram invocando. 那怎么办呢？ E aí? 哎，我们知道工会里面他们的都有预备一个叮叮咣咣， E nós 叮叮咣咣 sabemos, 什么 né, 东西啊？ que ali nos grupos cristãos sempre tem a banda e lá tem a bateria. 啊，那么这么一个姊妹来唱诗歌的， E tinha uma irmã cantando, né, naquele lugar. 那么我就叫他们把叮叮咣咣叮叮。 Eu falei pro pessoal da bateria, começa a tocar. Daí, brum. 一个一个醒过来，一个一 daí, 个起来了。 daí pouco a pouco todos se levantaram. 所以接着这班青年们， Por meio desse grupo É. de jovens, 那么就北老人的弟兄听见了。 aí os irmãos de Belo Horizonte ouviram falar 啊 disso. 那么那个时候不是Renato在带领， Naquela época não era o irmão Reinaldo que estava à frente, 就是尼哥 era o irmão Nicó. 尼哥在带领，尼哥他在当领，叫我到他们去参加在北 Daí me 京。 convidaram para ir dar conferência ali.
我说我不会嘛，我 Eu 不会 disse, 说话。 não, eu não sei 我说 falar, 你 eu não 没 sei 说 dar 过话， conferência. 什么叫我来开代表 Eu 聚 nunca 会？ dei conferência. Eu liberava uma mensagem aqui e ali, mas nunca dei 他们 conferência. 不一定要你来，不要 Não, 别 nós 人来。 queremos é que você venha. 我张宝志弟兄，他为书说话呢不在，这个底下他是发现了， Naquela época, quem 他们两个会说 dava 话， conferência era o irmão Samuel Cheng e o irmão Dirceu. Mas nenhum dos dois estavam presentes, porque tinham ido a outro lugar para dar conferência. Eu não sei. 他们说一定要叫你的。 Não, você que tem que vir, irmão Dong. 这个怎么办？ E agora? 那么我就打电话给他父亲马弟 Então 兄， eu telefonei para o irmão Samuel Ma, que é o pai do Miguel. 他去啊， Ele vai. 这我不会说话怎么去呢？ Eu disse, mas eu não sei falar, como é que eu vou? 我们祷告嘛 Ele，disse, vamos orar. 感谢主，我 Louvado 们就 seja o 开始 Senhor. 就3天的祷告。 Aí oramos por 从 3来没 dias. 碰到3天的祷告。 Oh, 3 dias de oração. 那么去开代表聚会的时候， Aí fomos dar conferência. 每一次开代表聚会说话的时候，马弟兄一起陪着我一起祷告。 Então, antes de cada mensagem, o irmão Samuel Ma orava comigo, orava bastante comigo. 那么从那个时候就主开启我的口了。 E foi naquela oportunidade que Deus abriu a minha boca. 那么就说灵从我们身上那个流出来，流出 Sobre 来 realmente o Espírito começou a fluir. 啊，感谢主。 Louvado seja o Senhor. 那么一个姊妹就做这时刻， E aí, uma irmã fez um hino. 就做什么时刻呢？可能是你们认识， Esse hino vocês conhecem. 是最有名的蓝色的多瑙河 Usando a melodia do Danúbio Azul. 哇 Viva, 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 viva，学哈，就这个时刻一个姊妹做出 Foi 来。 uma irmã, então, que fez nessa conferência. 那么为什么这样？这就是说可以圣灵的工作。 Isso foi obra do Espírito Santo. 那么我觉得马弟兄的帮助的祷告 Eu 的， recebi a ajuda do irmão Samuel Ma, das suas orações. 这样的配搭实在太功效了。 Tal cooperação realmente foi muito eficaz. 我就说话了，有3天的聚会， Então, dei 3 dias de conferência. 从那个时候主就开启我的口 Então, 了。 a partir daí, o Senhor abriu a minha boca. 所以亲爱的弟兄， Amados irmãos, 所以这些时候，我们就唱了这个时候以后，我从来这个不会忘记的。 por isso eu nunca vou me esquecer desse hino. 有一次我到欧洲去的时候， dia eu fui para a 我 Europa. 特地会去看看，到底怎么环境。 Eu disse, eu quero ver esse Danúbio Azul, esse rio. 感谢主。 Esse rio Danúbio. 蓝色的多瑙河，água viva, viva. Lembro sempre desse água viva. 感谢主，这不过我说的我的自己的历史， Eu estou falando um pouco da minha história. 可以说这边的里边能不的这边弟兄， Esse grupo de irmãos em Ribeirão Preto que invocaram o nome do Senhor. 因为跟着我一起去的，所以聚会相当的蒙主的恩典。 E então realmente foram muito abençoados. Esses irmãos de Ribeirão também foram para Belo Horizonte. 从这日起，主就开启我的口了。 E foi a partir daí que o Senhor abriu a minha boca. 感谢赞美主。 Louvado seja o 这是我 Senhor. 们起头的时候。 Isso foi no início. 那我再补充的，刚刚彼得罗说到关于博咖啡， E eu quero então falar ainda sobre a questão do Bucafé que o Pedro 因 falou. 为那个时候我看见了，因为所谓教会成为地方教会，不过是一个控制人的一个地方。 Daí eu vi igreja. E vi que muitas vezes, falando de igreja, isso passou a se tornar um controle. 对于人的权柄，他们一定要遵守的。 E muitas vezes se impõem regras que todos têm que observar. 那么我带领的弟兄就一起来注意的祷告，父爱主名祷告。 Então, por isso, sempre levamos irmãos a invocar o nome do Senhor e orar. 所以感谢主，这个祷告那个时候我们也成为教会，就教会这样的慢慢的产生 E 了。 claro,
Então começamos a viver a vida da igreja. 那么这边里边的白了的弟兄们就祷告啊。那么后来他们带领他们的弟兄，他们落到世界里面去了。 Depois o irmão que liderava lá Dirceu teve problemas e depois se afastou do Senhor. 多了到一个程度里，我们想象都不敢想象这个情形。 Realmente passou a ficar uma situação que é muito difícil da gente falar, muito difícil, muito feia. 那么可以说，里边的白了的已经没有了，几乎没有。 E o que aconteceu foi que depois, 但是 ali, as reuniões em Ribeirão Preto desapareceram, pararam. 只留一家人家， Mas ficou uma família. 谁呢？ Quem? 在不在？ A família do irmão Alcides Liotti. Está aí a família do irmão Alcides? 谢谢，对。 Ali, irmão Alcides, ali, ó. 所以工作开始就在他们家里面慢慢的开始。 Ali teve novo começo. Foi a partir da casa do irmão. 从一个人为了反说明的人，只能慢慢的，这个他这个这情节就什么啊，他在我们中间一切的话，那么我们慢慢的就这样开始。 E aí, o que aconteceu? Daí, com o tempo, esses que invocaram o nome do Senhor foram voltando um a um. 感谢主。 Louvado seja o Senhor. 所以教会的历史实在是非常的蒙恩，非常的蒙恩。 E podemos dizer, né, ao ver a história da igreja, que o Senhor realmente nos agraciou. 那么说到伯克费，我就说的是的，伯克费本来我们是因为不愿意走教会，教会好像是一个控制人的地方。 Por isso, o café surgiu de um sentimento que nós não podíamos ficar tendo viver ligado ao local de reunião. 所以我们虽反出名， Mas sermos conhecidos como aqueles que invocam o 那 Senhor. 反出名慢慢的成为祷告的地方。 E aí, precisamos de um lugar de oração. 那么过了1年以后，那么其他地方，比方说第二个地方是朗德尼了。 Daí depois, né, começou a ser levantado o café lá em Londrina. 朗德尼了，那么他们那个时候的读书中学的读书学校到大学的时候，那我哪里去住呢？就是大学里面去看望他们。 Aliás, na época daí quando eram universitários, então tinham os irmãos em Ribeirão, depois tinham os irmãos em Londrina, também universitários. 那么我怎么办呢？那么也就住在他们宿舍里面。 E então fui visitá-los e onde fiquei? Ali no alojamento, no dormitório. 带了几个青年，少数的青年， Eu tinha ido com alguns jovens. 我们就在小院里面呢，我们就开始聚会了。 E aí começou a ter uma reunião ali no meio da universidade. 感谢主，这样的慢慢的人数加多了。 E aí o número foi aumentando. 那么人数加多，我们都一直说没一直这么的站着聚会啊，所以他们都我们每个人都在小凳子我来的。 E muitos iam para a reunião nesses lugares porque não tinha local e ia sentar no chão. Não, o cara não levava seu 小 banquinho. 凳子很简单，你可以那样摆一个 Ou um 加上 pedaço 两 de 个 tábua. 就可以这样的 Com 2 tijolos embaixo, alguma 在 coisa 这里聚会 pronto. Tá, já tinha um banquinho para sentar. 感谢主，这是我们这样的开始。 Muitos lugares começou assim. 后来嘛，我就光说到朗德里呢，去了。那么朗德里的弟兄啊，还是欢迎我，那么去。那么他们也要接待我。 Aí os irmãos Londrina, né? Eu fui para lá, os irmãos queriam me hospedar. 他买瓶可口可乐给我吃。 Então, e anda mais. Então, me receberam, disse, agora eu tinha que comer. Daí eles me levaram para o bar, compraram uma Coca-Cola. 那么他自己呢，站在门口。 O irmão me levou para o bar, comprou uma Coca-Cola para mim e ele ficava lá fora. 我是说，
Eu disse, não, come também. Eu tinha que comprar alguma coisa. Não. Obrigado. Na verdade, ele não tinha dinheiro para comprar alguma coisa para ele. Ele comprou para mim. Louvado seja o Senhor. O começo foi assim, irmão. Pouco a pouco, ganhando um a um. E a igreja foi sendo levantada. Então vimos que nós realmente ali era como um lugar de oração, o nosso local, quando começamos a reunir. 就另外给我一个另外启示啊，就是我们这个书本一直带到阿费里面。 Depois o Senhor me mostrou algo que através dos livros podemos levar as pessoas à fé. 阿费就是这个我们今天要讲的那个书本里面说到，阿费就是神性业的经纶。 Nós, por exemplo, Gálatas fala de a fé, que é a economia de Deus do Novo Testamento. A fé, primeiro tem esse aspecto objetivo. É algo exterior a nós. Aí, através de crer, através de contactar essa fé objetiva, essa fé entra em nós, se tornando subjetiva. Louvado seja o Senhor. Por isso, falando book, a fé, livros que levam à fé. Book, livro. A significa direção. A fé. Então o Senhor nos mostrou book, a fé. E claro, alguns foram contra, me atacaram. Irmão Dong quer ganhar dinheiro, fazer comércio. A cafeteria para ele ganhar dinheiro. Aí na internet, todas aquelas coisas. Nós continuamos com esse propósito. Isso aqui surgiu naquele Starbucks. Eu tinha ido ao Starbucks e aí eu vi as pessoas sentadas lá no Starbucks, num café, numa poltrona, vários livros, revistas, e eles estavam ali lendo. Porque nós muitas vezes pensamos, você vai no bar, pede um cafezinho, não é para tomar o café só. Tomar um cafezinho. E lá você entra no bar, o balcão é bem elevado. Para quê? Quer tomar um cafezinho? Você fica de pé, toma e vai embora. Então eu pensei, por que não criar um ambiente semelhante do Starbucks? No Starbucks tem revistas, livros, mas nós poderíamos abrir um lugar com livros espirituais. E foi assim que surgiu esse sentimento. Claro, teve gente contra. 请你们同工业的组织，当然慢慢的做吧，不是说不要做。Alguns cooperadores falaram para mim, irmão Dong, vamos fazer, mas vamos fazer mais devagarinho, não precisa ser tão apressado. Mas vocês conhecem o meu caráter, o negócio, eu pego o negócio é para ir até o fim. Se Deus mostrou para mim, eu tenho que levar até o fim. Depois de alguns anos,
慢慢的博格菲走出去E 了 o。Bucafé então se espalhou. 啊，那么我这次到欧洲去的时候， Essa vez eu fui para a Europa. 在Portugal有个特别聚会 Em，Portugal tinha uma 那 conferência. 当然了，他们当然还有一个博格菲，给我们给预备好了 Lá tem um Bucafé, e claro, eu fui lá 啊，感谢主。那么我们又到其他地方去， e fomos para outros lugares também. 也有博格菲预备好了。 Também tinha Bucafé nesses lugares. 所以博格菲成了那比欧洲地方呢相当的普遍的地方。啊，有地方我们有我们的人的话，一定要博格菲。 E aí nós vimos, né, que vários lugares da Europa tem um Bucafé, onde tem irmãos com visão tudo, ali tem um Bucafé. 那个时候萨洛蒙带我们去的， O Salomão nos levou lá, 我们也到德国， fomos para a Alemanha, 德国也有博格菲。 também tem Bucafé. 后来到了瑞士， Fui para a Suíça, 很奇怪，瑞士世界这个都市，是吧？ ali tem uma cidade que é considerada uma cidade muito famosa no mundo inteiro, 瑞士这就是很漂亮一个地 que é 方。 Genebra, é um lugar muito bonito. 但是感谢主，这世界的王的都市里面我们不可能。 Ali onde tem muitas coisas da ONU e tal. Então, naquela cidade que é o centro, considerado um dos centros do mundo, onde é o lugar do rei do mundo, lá tem um Bucafé. 感谢主。 Louvado seja o Senhor. 所以我博格菲慢慢的普遍起来。 Isso, então, irmãos, foi se tornando algo Numa- comum. 在那个主给我们一个启示， Aí o Senhor nos revelou algo. 就说到，启示了这一章啊， Apocalipse 11, 我们可以来看看 podemos abrir. 啊。这个是启示了这个，我们都知道，说到炸弹，我们最怕，基督徒最怕大灾难。 E nós sabemos que Apocalipse fala também da grande tribulação. E uma das coisas que o cristão mais tem medo é a grande tribulação. 那么我们也知道，最厉害的地方就一个龙的头。 E onde a grande tribulação será mais forte, ali na cabeça do dragão. 说到欧洲啊， Europa 说到意大利啊这地方。 Lugar Itália, aqueles lugar todo. 那么我们现在，瑞士看起来也有博格菲。 Mas vimos lá na Suíça, lá em Genebra, tem um Bucafé. 有姊妹在那边服侍，非常他很好，很应景。 Um lugar muito bom. 那是感谢主，主给我个感觉， Aí o Senhor me deu um sentimento. 什么呢？ Qual foi? 就启示录11章里面的， Ali em Apocalipse 11. 请弟兄们你们可以翻翻看， Vocês podem dar uma olhada. Apocalipse 11. 这个地方有个地方叫祷告的地方。 Ali fala de um lugar de assim, fala do santuário de Deus. 那么神就说，他用金的围子，金的羽毛的围子，把它量过了。 Diz, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito, dispõe-te mede o santuário de Deus. 那么金属于神的，所以这个地方量够了。 Esse lugar foi medido. 什么四面大灾难？ Todos os cantos terá grande tribulação. Mas esse lugar que foi medido, você não pode tocar. 感谢主。当发现这样事情的时候，哦，原来我们不该犯的路。 Então eu tive o sentimento. Bucafé, esse lugar de oração, é um lugar medido por Deus. 那么从前有人到欧洲去的时候，我没办法阻止他，但是我知道这个危险的地方，打灾难的。 Então, no passado, quando alguém dizia eu vou para a Europa, eu não tinha jeito de impedir, eu sempre tinha um temor. É ali que vai ter a parte forte da grande tribulação. 那么从那个时候就给我发现了以后， Aí depois que eu toquei essa porção, 我鼓励弟兄们都到欧洲去。 meu sentimento mudou. Agora eu encorajo os irmãos a irem à Europa. 你在这里祷告，这个祷告地方就是博格菲。 Você deve, ali é um lugar, santuário, lugar para adorar a Deus, um lugar para orar. Esse lugar é um Bucafé. 所以为什么我们从前因为是那边我不鼓励人去，现在我鼓励人去了。 No passado eu não encorajava os irmãos a irem, agora eu encorajo. 我们就去做了博格菲了。 Vamos,
vamos levantar um Bucafé. 因为这神的敬畏是两个字， É um lugar medido por Deus, um lugar de oração. 那不管我们去的人，我们这里聚会的地方就不咖啡。 E ali, nesse lugar, nesse Bucafé, podemos ter nossas reuniões. 现在我们鼓励弟兄们， Por isso, encorajamos, irmãos. Vai à Europa. 这不咖啡啊，全部给当地 Pregue 的 evangelho às pessoas locais, 百姓， ao povo local. 告诉他们，大 Diga 天 a 的领到了， eles que a grande tribulação 他们 virá. 都知道大天的领到。 Eles sabem, todo mundo já ouviu falar grande 但是吧 tribulação. 你到不咖啡来，你 Então 到 diz ali, o Bucafé é o lugar 哎，那你们保守了， onde vocês serão 你们承认着 guardados. 了那个时候去，我鼓励弟兄们去传不咖啡的福音。 Então, por isso, encorajo os irmãos a pregar o evangelho e falar do Bucafé. 神的祷告的地方是神所两个 É 的 um lugar de oração, lugar medido por Deus. 啊，不光是我们这边的在巴西区的人，我们得到保守的不咖啡的。 Não somente nós que estamos indo seremos guardados, 我们向当地人传福音，哎，来，我们进到不咖啡来。 mas pregando às pessoas locais, eles também serão guardados. 感谢主，这个地方是神用敬畏之 É 灵。 um lugar medido por Deus. 今天昨天我听见从罗马尼亚来的弟兄们， Nós tem um irmão que veio da Romênia. 他是上次或者前次，他看见不咖啡的神的真正的意义，所以他回去就做了不咖啡了。 Ele no passado teve essa visão a respeito do Bucafé e levou à prática. 那么他现在还要做一个，再做一个，而且做第三个、第四个。 E o desejo dele é colocar o Bucafé em muitos lugares. 现在我们要鼓励他们，你去做吧。 Nós encorajamos irmãos a abrir 我 Bucafés. 传福音给当地的人，叫他们信主，一同来祷告。 Porque nós 不咖啡的祷告 encorajamos as pessoas locais. Pregamos o evangelho a elas para que se convertam ao Senhor e orem e vivam conosco. 他们都知道大灾难在那边，但他们没办法逃出去。 Muitos sabem a respeito da grande tribulação, mas não sabem como escapar disso. 那么我们是一个办法， Há um 传福音 caminho: 给他们。 levar o evangelho a eles. 到这里来， Viver 我们一起来 ter 祷 o 告。 convívio, orar ali no Bucafé. 不咖啡，因为被主两个的盼望当地的人， Um lugar 不是说我们 medido 去 por 的 Deus. 也进到不咖啡里面来保守他们， Que os locais, pessoas locais possam viver Tá. isso também. 把那逃避，就说大灾难的灾难。 Fugindo da grande tribulação. 感谢主， Louvado seja o 所以讲 Senhor. 要拜德罗说到关于不咖啡的事情啊。那 Pedro 么 falou sobre o Bucafé. 我想这个神给我们的启示， Eu pensei, essa não foi a revelação que o Senhor nos deu. 就是把敬畏这两个的地方啊。虽然我鼓励弟兄们到那边去了， Eu encorajo os irmãos a irem 到欧洲去， à Europa. 不是为了你自己做祷告的地方做不咖啡， Mas não para o seu próprio futuro. 你要向当地的人传福音，叫他到我们祷告的地方不咖啡。 Mas para pregar o evangelho às pessoas locais, para que se convertam e frequentem a vida ali no Bucafé. 感谢主。所以关于不咖啡，我有这样的一点补充。 Então, o que eu estou acrescentando é o sentimento a respeito do Bucafé. É um complemento que estou dando à palavra que o Pedro falou. 那么时间已经差不多了吧？ O tempo passou, não é? 加来的是我们以后接着讲吧， Então, Gálatas a gente vai falar depois. 好不好？ Tá bem? 好。那么我们可以往前分享这样的心 Agora 结。 podemos nos Vamos. pôr em pé e em pequenos grupos fazer a revisão. Vamos. Todos com encargo 是的，不咖啡。 de realmente abrir Bucafé. 像bolívia里边有个弟兄，我刚才现在看见， Eu vejo o irmão da Bolívia aqui. 他开始的时候，他们那时候不咖啡， No início eles fizeram. 现在说不他们， E o Senhor os abençoou 把不咖啡扩大， e até expandiram. 感谢主。 Louvado seja o Senhor. 所以不咖啡那是不但我们祷告的地方，也是我们逃避
É um lugar de oração e um lugar de refúgio para a grande tribulação. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Yes, Tá bom, vamos colocar em pé e fazer a revisão.